da ESPN FC aqui na ESPN. Obrigado pela audiência. É o nosso Happy Hour com o Fábio Luciano, o Pascoal e o Zinho o Tetra. A gente já fez aqui o pré-jogo de Botafogo e Fluminense e agora vamos falar do finalista do Campeonato Carioca já definido. O Flamengo está na decisão. O primeiro jogo será no dia 31, ou seja, daqui a 9 dias, daqui a 10 dias, só na quinta-feira da outra semana. E até lá o Flamengo fica se preparando e aguardando o adversário que sairá de Botafogo ou Fluminense. Ozinho, a torcida do Flamengo comemorou muito ontem no Maracanã, né? Chegou à final mais uma vez venceu o Vasco da Gama, o Paulo Souza venceu o time do Zé Ricardo, mas, ao mesmo tempo, ouvimos muitos questionamentos de que o Flamengo venceu, mas não convenceu, que o Flamengo ainda não está jogando o que pode. Qual é a sua avaliação, Tetra? João, eu e o Fábio Luciano, ontem a gente estávamos juntos, né, no Sport Center. Todo domingo a gente está lá junto, né, Fábio? Sim. Né, capitão? E a gente meio que tem a mesma opinião, né? Sim, o Paulo Souza é um cara inteligente, é um treinador que também está conhecendo o futebol aqui, que está vivendo, né, essa coisa de trabalhar no Flamengo, que a pressão... O Flamengo não basta ganhar, não basta chegar nas finais. O sarrafo ficou lá em cima, né? Desde que essa gestão, que essa administração do Flamengo montou, e com todo o mérito, né? Montou o Flamengo aí de estar nesse potencial de clube, um dos maiores. Eu digo assim, sempre foi grande, mas eu tô falando financeiramente, o Flamengo está num patamar muito lá em cima, né? Se dando ao luxo de contratar jogadores por 14 milhões de euros, 15 milhões de euros. A gente não via isso, né? No futebol e principalmente no Flamengo. Eu vivi isso dentro do Flamengo. E o Paulo Souza vem nessa leva dos treinadores pós-Jorge Jesus. Aí, por mais que todo mundo gostou da chegada dele, as inovações, traz telão, traz comissão, bom discurso, aquela coisa, vou para um dos maiores times do mundo, o torcedor abraçou, continua abraçando, a gente está acreditando, como comentarista, a gente continua aqui acreditando que ele tem uma metodologia de trabalho, tem uma visão de um esquema tático e que tem que ter esse tempo para esse encaixe acontecer. Até agora eu não vi. Exato. Aí eu sou um crítico porque assim, eu tenho que comentar aquilo que eu estou vendo no jogo. Acho que o time do Flamengo tem um elenco que tinha que estar jogando melhor. E as inúmeras mudanças que ele faz, os inúmeros testes que ele faz, acaba confundindo. E ele está dizendo isso nas coletivas. Tem jogadores que entendem mais rápido, outros leva tempo para entender, tem uma dificuldade, precisa fome de título para uns, precisa empenho para outros, precisa um foco maior, não pensar no carnaval. Ele deu várias entrevistas, um cara muito sincero, aberto, chega lá e fala. Agora, eu acho que, é a minha opinião já de alguns programas, que chegou a hora dele definir. Olha, o meu time titular pelo menos esse que eu entendo de 11 titular é esse. E aí, em jogos como esse contra o Vasco, tem que ter. Você vai deixar o Everton titular? Bota para jogar na semifinal. O Bruno Henrique não pode, estava lesionado. Tudo bem. Mas quem é o titular? É o Rodinei? É o Isla? É o Mateuzinho? O Felipe Luiz é terceiro? É lateral? O que é? É o João Gomes? É o Andrés? Então, assim... O Lázaro, que jogou pela esquerda, o Pedro hoje jogou na frente com o Gabigol, aí o Gabigol vai para o lado direito. O Fábio Luciano tem uma frase muito boa para me finalizar. Às vezes ele muda numa posição que desarruma 3 jogadores. O Everton fica mal na esquerda, o Gabigol fica mal aberto na direita e o Marinho não tem chance, porque o Marinho foi contratado para ser um ponta. Então ele perdeu 3 jogadores numa leva de experiências. Que eu acho que chegou o momento dele já ter uma definição para esse time, né? Tá chegando, tá afunilando, vai ter as finais, provavelmente se for contra o Fluminense o sarrafo é mais em cima e vai começar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.
já chegou a hora de ter pelo menos um time titular. E aí com as opções para entrar no time. Coisa que eu ainda não vi nesse sistema que ele utiliza, o Flamengo apresentar aquele futebol vistoso que a gente estava acostumado. Que não é só com o Jorge Jesus. Quando o Renato Gaúcho teve à sua disposição o elenco, com o Renato Gaúcho o time jogou também. É porque o pessoal só lembra do final, que foi a derrota. Mas não lembra que o Renato Gaúcho ficou sem 9 jogadores, com vários desfalques, com vários problemas físicos, com contusões. Fica a questão do final. Mas voltando ao Paulo Souza, acredito que ele tem potencial para botar esse time para jogar. Mas ainda não vi o Flamengo me mostrar uma segurança de que falasse: o Flamengo está com o time pronto para ser o campeão da Libertadores. Não vejo ainda. Tem elenco para isso, tem time para isso. Falta ele acertar e escolher o time titular. Pois, Fábio Luciano, a essa altura do trabalho, 2 meses, né, que a gente tem do Paulo Souza treinando o Flamengo, você esperava mais? Esperava mais, João. Eu acho que ele faz experiências, né? Ele, no início, lógico, as declarações dele de conhecer elenco, de mudar uma forma de jogo. Ele mudou a forma de jogo do Flamengo, né? Ele tem um sistema de jogo diferente do Jorge Jesus, do Renato, do Rogério. Isso requer um pouco mais de tempo, mas ele tem um elenco muito qualificado nas mãos, né? E é um time que, na minha opinião, ainda não tem um padrão mínimo para exigência que o Flamengo tem no ano. Então, eu acho que as experiências foram feitas, eu acho que ele tira algumas lições disso, acho que já deu tempo. Se a gente fala que o Paulo ele é inteligente, ele realmente é capacitado, com trabalhos, né, em clubes do exterior, em seleção, ele não precisa de tanto tempo assim, para entender aonde os jogadores podem funcionar melhor. Então, ele tem jogadores que jogaram há muito tempo na Europa, tem jogadores que jogam aqui no Brasil, mas que têm uma qualidade. A diretoria do Flamengo entregou para ele um elenco muito qualificado. Eu também não concordava com algumas experiências que ele faz, mas não concordo com a insistência nisso. Eu acho que um cara que é qualificado, competente, ele entende rapidamente aonde os jogadores podem render mais, a história dos jogadores, né? Então, quando você chega num clube, você quer testar os jogadores de alguma posição. Só que também você tem que entender que esses jogadores carregam um histórico. E quanto mais positivo esse histórico, mais a tendência de acertar você tem como treinador. Porque você já sabe aonde ele funcionou. Você pega um jovem como o Lázaro, você pode tentar. Então você pega o Lázaro, que é um meio atacante, e pode tentá-lo ali pela ala esquerda. Agora, quando você tem um Everton Ribeiro, um Marinho, um Gabigol, enfim, outros jogadores mais experientes, esses jogadores já te entregaram as informações necessárias para você saber aonde eles podem render mais. Então, eu acho que o tempo de experiência, eu acho que já foi. É momento de questionar, de pressionar o Paulo Souza? Não, é o início de trabalho. Mas acho que as experiências já podem cessar, assim, já podem terminar. Então, acho que se ele né, a gente imagina que ele seja um cara super competente e inteligente, já deu para perceber aonde os jogadores podem funcionar, aonde eles podem entregar mais e o Flamengo precisa de um padrão maior. É lógico que o Carioca não te exige tanto, os resultados aparecem, então assim, o Flamengo em muitos momentos não foi um bom time, um time compactado, um time que entregou taticamente, mas os jogadores acabam decidindo alguns jogos, o Arrascaeta acabou definindo alguns jogos, o Gabigol define outros, enfim. Mas o Flamengo pede mais, né, João? Então, assim, você tem que ter uma formação tática, um padrão de jogo elevado para os confrontos que o Flamengo tem pela frente. E aí, dentro disso, você ter a questão individual para resolver os jogos a seu favor. Eu acho que não é só a gente, acho que o torcedor do Flamengo se questiona um pouco mais, dá tempo para o Paulo Souza trabalhar, entende que é um início de trabalho, mas também entende que é momento do Flamengo ter um mínimo de padrão que o torcedor do Flamengo está acostumado a ver dentro de campo. Perfeitamente. Então, antes do Pascoal falar, a gente vai trazer a palavra dele. Paulo Souza, diga aí, PS. Eu penso que a nossa intensidade não foi sobretudo a intensidade mental. Os principais protagonistas, como foi o caso do Arrasca, não teve no seu melhor nos primeiros 20 minutos. Muita precipitação, muita perda de bola, simples. Linhas de passe identificadas sob pressão, sem necessidade absolutamente nenhuma. Tínhamos vários jogadores livres, a identificação da procura dos jogadores livres para podermos ter posse e podermos chegar mais próximo da linha da baliza adversária não aconteceu. E as intensidades, seja na mobilidade, seja nas transições defensivas, nem sempre foram as melhores.
Perfeitamente, falando aí o Paulo Souza, e olha, a nossa equipe separou aqui uma imagem, aliás, isso tem acontecido bastante nos jogos do Flamengo. Uma longa troca de passes. Vamos ver aí? Olha o tempo, vai ficar um tempo aí, Pascoal. Então você pode ficar à vontade para fazer o seu comentário, porque o reloginho vai correr ali, o Flamengo vai tocar a bola e você fala, Pascoal. Bom, primeiro, João, a análise do que diz o Paulo Souza é muito claro. Não é a primeira vez que ele diz que o time não teve intensidade. Não é a primeira vez que ele deixa transparecer que os jogadores não entenderam a missão que tinha dentro de campo. Não é a primeira vez que ele comunica que o time tem que produzir mais para chegar à baliza adversária. Que o time não tem intensidade e essa intensidade... Isso aí é muito legal para você contar tempo de posse de bola. Mas produtivo em quê? Foi tudo isso aí. Produziu o quê? Tudo isso aí. Ao final da jogada mostra, né? Terminou com o Hugo Souza ali. Dando um bico para lateral. Era exatamente esse ponto. Era exatamente esse ponto que eu queria chegar. Produziu rigorosamente nada, meu senhor. Aliás, o Hugo que ontem foi bem. Fez uma bola, defesas pegou importantes. as bolas do Nenê. Pegou uma bola. Agora, uma outra questão que eu gostaria de colocar para o senhor. Pra mim? É melhor você colocar pro Fábio Luciano e pro Zinho. Não, porque não, porque você... Quem sou eu? Não joguei nada. O romântico, o tal. O romântico é o Paulo Souza. Ele se transformou em pragmático com a entrevista de ontem? O romântico, o pragmático? Porque agora ele falou que o importante é o resultado. Ele falou isso, ele deixou a entender que o resultado é muito importante. Talvez por ser um cara inteligente, e ele é inteligente, dá para perceber pelas declarações dele, ele esteja percebendo a pressão e sabe que ganhar o campeonato carioca, o tetracampeonato carioca, será fundamental para ele ter uma tranquilidade na sequência do trabalho. Talvez ele tenha percebido isso. O tetracampeonato nunca conquistado. É inédito no futebol do Rio. Do Rio de Janeiro. No futebol do então, Rio, exatamente. O que eu estou tentando mostrar para o torcedor do Flamengo é o seguinte. O Flamengo tem um grande elenco? Tem. O Paulo Souza, todo jogo, diz que esse elenco não está fazendo o que ele está pedindo. Eles não conseguem entregar aquilo que é pedido. Tanto no aspecto que ele diz de raciocínio, que é quando tem a posse de bola, para poder chegar à meta adversária, ou na intensidade do jogo, baixa intensidade do jogo. E aí não consegue jogar de acordo com o que pensa o treinador. Sim. Agora, vamos parar para analisar. Quantos gols perdeu o Gabigol? Perdeu alguns, né, Pascoal? Quantos gols? Cara, se você pegar só nos melhores momentos, ele perdeu 3. Só nos melhores momentos, 3. Aí você vai acumulando. Aí você vai dizer, e a culpa é do treinador? Os caras pegam, o Marinho, a culpa é do treinador? O Pedro, gente, vocês encontraram o Pedro ontem? O Pedro participou do lance do gol, que ele sobe de cabeça para tentar pegar a bola, ninguém pega a bola, sobra pro Arão para fazer o gol. Ele teve 2 boas finalizações. Uma no primeiro tempo, que o Thiago Rodrigues fez uma Pegou? grande defesa. Verdade. E uma no segundo tempo também, chutando a entrada da área, que o goleiro no cantinho ali. Mas assim, realmente é um Pedro. É um Pedro que não é aquele Pedro que a gente conhece. Como o Gabigol saindo da direita, vindo para dentro, eu acho um desperdício. Mas ele pode jogar com o Gabigol, o Pedro perto do Gabigol. Por que não pode jogar um centroavante do lado do outro? Porque o Gabigol tem qualidade para sair da área e o Pedro não é só dentro da área. Ele tem capacidade para sair, para construir uma jogada. Então eu acho que está faltando realmente uma questão de entendimento. Ou o treinador, porque eu sempre parto do seguinte princípio. Quem se comunica tem a obrigação de se comunicar bem. Que é o caso do Paulo Souza. Entendido. Ele tem que ser entendido. Sim. Se os jogadores não estão entendendo o que pelo menos é a 5ª vez que eu escuto ele falar a mesma coisa. Ele fala isso. Então eu espero que ele consiga transmitir e o jogador entender. Porque a gente já viu muitos treinadores, bons treinadores no futebol brasileiro, que a gente diz, mas o jogador não entende muito bem o que ele está pedindo. Ou não é isso? Então eu acho que... Ontem eu vi a entrevista um pouquinho, João. O único setor que ele isso que pode pedir um pouco mais de tempo, né, para esse mecanismo de Flamengo engrenar. Porque o único setor que ele elogia são os 2 cabeças de área. Que são as posições que o Flamengo sempre jogou
quase que dessa forma, né? Então, sou o Ilharão ali, agora com o João Gomes, enfim, que são caras mais acostumados. As outras posições, o Flamengo não consegue jogar no modo automático que a gente fala. Então, o Flamengo vai para uma linha de... Né, eu falo que joga com 3 zagueiros, né? Na maioria das vezes, com os laterais. O Zinho já acha que é uma outra formação, mas é uma formação nova para os jogadores. Aí, do meio para frente, quando você passa dos 2 cabeças de área ali do Flamengo, você tem muitas mudanças de peças e de posicionamento, né? Então, assim, o Arrascaeta, ele não está jogando na posição, muitas vezes, que ele está mais acostumado. O Everton Ribeiro, já falamos sobre isso várias vezes. O Gabigol, quando o Pedro jogou, principalmente no jogo de ontem, por exemplo, ele tem que fazer uma outra função, então ele tem que ir para a beirada direita do campo. Ontem a gente viu o Gabigol como armador, porque aí o Arrascaeta quando sai um pouco para a esquerda, fica um buraco ali no meio, aí o Gabigol se sentiu meio que na obrigação de armar esse jogo, aí ele não vai funcionar também. Então eu acho que são muitas mudanças que o torcedor também pode entender, que o Paulo Souza pode imaginar que pode ser benéfico para o Flamengo, mas que vai pedir um pouco mais de tempo. Então a gente tem que ter muito mais paciência, porque na minha opinião, eu acho que poucas mudanças no Flamengo manteriam o Flamengo muito forte. Quando você mexe demais na estrutura, você tem que ter um pouco mais de tempo. E eu não concordo quando ele fala que alguns jogadores, esses jogadores não estão entendendo o que ele fala. E por que eu não concordo muito e não entendo? Porque a maioria deles são jogadores que já passaram na Europa, que eram elogiados muito por isso. Então a gente falava assim, é muito fácil você falar com o Felipe Luiz, com o Davi Luiz, com o Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, com o Gabigol. Esses eram os elogios, né? Sim. Então assim, parecia que a informação chegava para esses caras e eram rapidamente absorvidas. Então os treinadores que passavam, a gente entendia que esses jogadores aceitavam as informações e conseguiam resolver. O Paulo, ele tá tendo um pouco, parece que tem uma barreira ali. Então ele passa as informações e a gente não consegue ver isso dentro do campo. Sim. Eu acho que na minha opinião particular, a gente já debato muito com o Zinho isso, eu acho que são muitas mudanças. Eu acho que em algum momento ele vai entender aonde esses jogadores conseguem funcionar mais, aonde eles podem entregar mais, e nesse momento a gente vai ver um Flamengo que a gente está mais acostumado, com o padrão de jogo, com alta intensidade, com alto acerto de passes, porque são muitas reclamações de jogadores que têm muita qualidade. Perfeito. Perfeitamente. A festa foi grande no Maracanã, a torcida do Flamengo comemorou muito. Acho que tem que comemorar, o time comemorou bastante também ali junto, classificação para a final do campeonato. Foram 12 jogos até agora, 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota contra o Fluminense. Foram 29 gols marcados e 9 gols sofridos. Em termos de números, está aí apresentando um bom trabalho, digamos assim, o Paulo Souza. Vocês ressaltaram aqui pontos do trabalho do Paulo Souza, fazendo observações que o trabalho pode melhorar. Mas existe algo positivo na avaliação de vocês? Que nós podemos falar do trabalho do Paulo Souza? Que vocês detectam e falam assim, aqui tá bom. Tem isso? Tem. O que é? É um garoto que joga demais. E cada vez que ele aparece no campo, o Flamengo ganha muito com a entrada dele. Lázaro. Esse foi o grande achado dele, né? Esse para mim, foi o grande momento do Paulo Souza. É o grande achado dele. Eu preciso de um ala pela esquerda. Ele arrumou esse moleque. Eu disse até outro dia que ele é muito parecido com o Zinho, quando o Zinho começou a jogar. Rapaz. Porque corre para todo mundo, não tem preguiça de ajudar. Se tiver uma bola na frente... O Zinho jogava muito mais, mas ele parece mesmo. Não estou dizendo, não estou dizendo a qualidade técnica. Estou falando a semelhança de quando o Zinho... Porque o Zinho, o Zinho, quando apareceu, ele tinha que correr para os caras, senão ele tomava cascudo no vestiário. Você pensa que ele chegar... Ele tinha que correr pro Zico, pro Júnior. Ele tinha que correr, Segura a onda aí, vai lá. Ô, você acha que o Lázaro... É verdade, o Pascoal falou aqui, rapaz, conselheiro Miranda me mandou uma mensagem aqui, é verdade, hein, Guilherme? Pascoal tá certo, lembra o Zinho mesmo. Você acha que o Lázaro tem coisas daquele garoto, o Zinho, campeão carioca de 86, campeão brasileiro de 87, surgindo no Flamengo? Tem? Assim, ele, jovem, né? Faz o corredor do lado esquerdo. Eu era um ponta esquerda, né? Quando iniciei a carreira nesse time. Depois o Lazzaroni, o professor Carlinhos foram, até pela idade de alguns atletas do nosso time, caso do Andrade,
do Zico, né? O Renato Gaúcho não era aquele cara de recompor tanto. Então sobrava muito para mim, pro Ailton, meu irmão, para que a gente fechasse esse meio campo com o Andrade para uma marcação. Tínhamos 2 laterais mais jovens, né? Que era o Jorginho pelo lado direito e o Leonardo pelo lado esquerdo. Então a gente tinha uma recomposição e eu tinha essa função tática, porque a minha parte aeróbica era muito boa. Eu era um cara que fazia uma longa distância muito boa. Então eu conseguia chegar na frente e voltar. Chegar na frente e voltar. E atacando eu era um ponto esquerda, do drible, de partir para cima. No início de carreira, 86, 87, 88. Tanto é que a minha primeira bola de prata é de ponta esquerda, né? Na placar lá, né? Que a gente tem o nosso prêmio bola de prata, era de ponta esquerda. Foi mudando a nomenclatura, o posicionamento. E eu vejo o garoto cumprindo aquilo que o Paulo Souza falou, que faltou intensidade para alguns. Eu não vejo faltar intensidade pro Lázaro. Eu não vejo faltar intensidade pro João Gomes, pro Rodinei, pro Mateuzinho, que esses caras estão correndo muito, porque a função deles nesse time obriga eles a terem muito isso, né? Porque eles fazem um corredor. Quem falou eu vejo assim, quem falou pelo que o lado Lázaro, direito... Quem falou que o Lázaro não tinha intensidade para jogar no profissional foi o Rogério Ceni. Mas assim, você vê que o garoto tá voltando para ajudar a marcar, recompondo pelo lado esquerdo, que é nosso velho debate, né? Eu não acho que ele recompõe como um lateral esquerdo, eu acho que ele recompõe como um meia pelo lado esquerdo, né? Nessa recomposição com os 2 volantes e o lado direito lá, às vezes o Gabigol quer voltar, ele agora, quando o Gabigol jogar com o Pedro, vai ser um volante que vai sair para lá, mas o garoto tá tentando e ele dá a amplitude quando o Flamengo tem a bola. Ô Tetra, deixa eu te interromper aqui porque o programa vai terminar e nós temos que mostrar 2 imagens. Claro. Olha aí o Vidal, ele postou na rede social o seguinte: em que país está o meu próximo time? A bandeira que vai aparecer, Brasil. Alegria. Ele botou. Alegria dele. Ou seja, deu mais uma deixa de que ele vai jogar no Brasil. E ele quer jogar no Flamengo. Obrigado, Zinho. Obrigado, Pascoal. Obrigado, Fábio Luciano. Vem aí o esporte.